Meus irmãos, convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo de número 12. Paulo aos Colossenses 3, a partir do verso de número 12. Nos diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar? Senhor Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nosso Senhor, estamos aqui, Senhor, nessa noite como igreja, reunidos para adorar o Senhor, mas também para ouvir do Senhor. Viemos aqui porque temos a certeza de que a Bíblia é a Tua palavra, Senhor, e ela fala aos nossos corações. Assim, Senhor, que o Teu Santo Espírito mova, Senhor, a Tua voz, e nós possamos sair daqui, Senhor, certos de que o Senhor tem falado, como nós devemos, Senhor, andar nesse mundo e sermos testemunhas do Senhor para esta geração. Em nome de Jesus é que oramos, amém. Estava eu agora à tarde conversando com a irmã Célia, ela está aí, e trocávamos algumas ideias sobre educação, e sobre como a gente aprende, e depois de uma certa idade, como a gente tem muito a ensinar. E estava lembrando aqui sentado, que um professor meu veio me contar que pegou um texto de um aluno e disse assim: esse aluno não escreveu isso, é impossível, eu conheço ele, é impossível que ele tenha escrito isso. E aí eu pergunto aqui, nós temos professores aqui, presbítero Eduardo, o senhor conhece os seus alunos? Quando o senhor pega um texto na mão, o senhor tem certeza se ele é capaz ou não de produzir aquilo. Célia, com toda a sua experiência, também é capaz de analisar um texto, porque tem certas características no texto que são marcas ou do aluno ou daquele que escreveu. E na palavra de Deus nós temos alguns termos que são fantásticos. Eu particularmente gosto de um termo bíblico que é extremamente profundo. Em Cristo. Eis Christos no grego. Em Cristo. Esse termo, em Cristo, ele é um termo de Paulo. É um termo paulino. Você encontra esse termo somente nas cartas de Paulo. Paulo parece que recebeu do Senhor uma revelação teológica sobre o que é estar em Cristo. Estar em Cristo para Paulo é uma realidade que dá aos crentes uma série fantástica de possibilidades espirituais. John Piper chama isso de uma estupenda realidade. Estar em Cristo. Uma estupenda realidade, unidos a Cristo, vinculados a Cristo. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para nós vermos alguns versículos que Paulo usa esse termo. E você comigo tente acompanhar a grandeza desta revelação em Paulo. Em Cristo recebemos a graça de Deus, 2 Timóteo 1,9, a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos.
Em Cristo somos abençoados e eleitos. Em Efésios 1, de 3 a 4, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Em Cristo somos amados por Deus com amor inigualável. Em Romanos, capítulo 8, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo somos nova criação. 2 Coríntios 5. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Em Cristo estamos assentados nos céus. Olha que visão teológica de Paulo. Em Cristo, nós, eu, você e todos aqueles que têm Jesus, estão assentados nos céus. Efésios 2,6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo somos confirmados, atestados, selados, marcados por Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 diz: mas aquele que vos confirma convosco em Cristo e vos ungiu é Deus. Em Cristo somos santificados. 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Em Cristo, nossas necessidades são supridas. Em Efésios, Paulo escreve: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Em Cristo, a paz de Deus guarda a nossa mente e coração. Filipenses, capítulo 4, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em Cristo temos a vida eterna, Romanos 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo somos vivificados, 1 Coríntios 15, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Cristo, sempre somos conduzidos em triunfo. Segundo aos Coríntios 2,14, graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Que grandeza de revelação teológica que Paulo recebeu do Espírito Santo. Em Cristo Jesus, quanta bênção! Em Cristo Jesus, quanta riqueza! Meu irmão, não é pela igreja presbiteriana, não é pela reforma, não é pelos reformadores, não é por Calvino, não é por qualquer de uma das nossas doutrinas, não é pela confissão de fé, é por Cristo Jesus. É por Cristo Jesus. É por Cristo Jesus. Paulo recebe esta revelação teológica. O cristão está em Cristo Jesus. O texto de Colossenses é escrito e é a nós apresentado em primeiro plano, com essa ideia teológica na mente de Paulo, que a igreja aos Colossenses, ela está em Cristo Jesus. Estamos em Cristo Jesus, mortos nele, ressuscitados nele. E com essa perspectiva que Paulo enxerga a realidade daqueles irmãos na cidade de Colosso. Se você crê no Senhor Jesus, crê na sua obra,
crê no seu poder, crê no seu sangue, crê na verdade que foi a cruz, crê na ressurreição gloriosa de Cristo Jesus. Se você pediu perdão dos seus pecados e em arrependimento entregou a sua vida a Jesus, você é um daqueles que Paulo afirma que está em Cristo. Você, meu irmão, está em Cristo. Agora eu quero que você perceba como que essa ideia de Paulo em Cristo, ela está no centro de todo o capítulo 3 de Colossenses. Dá uma olhadinha ali no capítulo 3, no versículo 1. Vamos olhar comigo esse versículo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Todo o capítulo 3, aos Colossenses, tem por trás essa ideia teológica de Paulo, de que nós estamos em Cristo, seja mortos ou ressuscitados, nós estamos em Cristo. Para Paulo, o cristão está em Cristo na sua morte e está em Cristo em sua ressurreição, está em Cristo em sua ascensão, está em Cristo na sua glória e está em Cristo na sua vinda. Essa é uma ideia paulina. Se estamos em Cristo, devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está. Mas aqui nós temos um ponto problemático. A nossa contemporaneidade, a nossa sociedade ocidental, foi se desenvolvendo com uma ideia platônica. Que problema é esse? Pensa que as coisas espirituais estão no mundo das ideias. Nós muitas vezes achamos que as coisas espirituais, elas são mais importantes do que as coisas materiais. Nós achamos que as coisas que dizem respeito à religião, as coisas da religião, às vezes são mais importantes que as coisas que as nossas mãos tocam, que a concretude da vida. Muitos acham que fazer retiros espirituais, subir escada de joelho, passar horas e horas de joelho em oração, talvez seja mais importante do que parar e ouvir alguém. Muitas vezes dicotomizamos essa realidade. A reforma quebrou esse paradigma com Lutero, que santificou o trabalho. Na época da reforma se pensava que o clero era o ápice da realidade de uma profissão. Lutero disse que você pode ser um plantador, um agricultor, que você pode plantar um pé de alface para a glória de Deus também. Não existe essa questão de ser mais importante diante de Deus. Todos somos importantes, tudo aquilo que fazemos é importante para o Senhor. Os liberais e a teologia integral, e mesmo a teologia da libertação, em um certo ponto, tem algo de positivo, do que diz respeito ao toque na materialidade. Não sei se você já leu um livro chamado A Cruz de Hitler. Se você não leu, meu irmão, é um livro que é muito interessante de ler. Lá nesse livro de A Cruz de Hitler, o autor conta uma história interessante. De que enquanto o trem estava indo para um daqueles campos de concentração, por algum motivo o trem parou em frente a uma igreja.
Enquanto o trem estava ali parado em frente àquela igreja, estava tendo culto, estava tendo um momento religioso. Então aqueles pobres coitados começaram a gritar pedindo água, ajuda, socorro. Mas os ministros, os diáconos, os presbíteros pediram para que o coro cantasse mais alto, que as portas fossem fechadas para não ouvir o apelo daqueles que estavam naqueles trens. Que importância é essa dessa vida espiritual? Será que tem sentido isso diante de um Deus santo? Muitos reformados discutem sobre dogmas trinitários, enquanto vidas e mais vidas eram ceifadas nos campos de extermínio. Estou dizendo que não é que a doutrina não é importante. Pelo contrário, ela é muito importante. Mas nós precisamos entender que a vida concreta também é importante. O mundo das ideias, o mundo da filosofia, é muito gostoso discutir teologia. E a gente vê os grupos aí, o WhatsApp, e a gente vê isso acontecendo nas redes. E às vezes até você já participou de alguma discussão teológica, que pode até ter produzido dentro do seu coração um certo prazer, um certo gozo. Eu lembro de um testemunho de Laurie Cunningham, fundador da Jocum, experiente biblista. Ele disse que certa vez bateu na porta da casa dele 2 testemunhas de Jeová e queriam conversar com ele. Ele gentilmente abriu a porta da sua casa, sentou e começaram a discutir Bíblia, discutir dogmas, discutir doutrina. E ali passou-se 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aqueles 2 jovens saíram da casa dele cabisbaixo, perderam a discussão. Lauren então colocou um sorriso no seu rosto, fechou a porta, e como se o Espírito Santo estivesse falando no seu coração: vai no espelho, se olhe. Então diz que ele foi no espelho, se olhou sorrindo, com o seu coração orgulhoso daquela discussão teológica, e parece que o Espírito Santo ministrou então em seu coração: o que você ganhou para o reino de Deus com isso? O que você ganhou para Jesus com isso? É importante a gente pensar, meus irmãos, que Paulo, apesar de escrever em grego, ele era um judeu. Paulo era judeu. E como judeu, como pensamento judaico, não existe essa dicotomia entre mundo espiritual e o mundo material. É uma coisa só. Vida, é completude. Então, na ideia de Paulo, não existe uma separação entre aquilo que é mais importante e o que é menos importante. Tudo é importante. Tudo é vida. Tudo é vida. Paulo escreve como um judeu. E é importante nós pensarmos nesse capítulo, entendermos esse capítulo, porque esse capítulo ele se divide em 3 partes muito distintas, muito claras. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 4, mostra essa verdade de que a igreja está em Cristo. Estamos em Cristo. Nossa vida como comunidade é uma vida que está plenamente em Cristo Jesus. Esta é a realidade do pensamento paulino. Esta é a realidade também para mim e para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Estamos em Cristo. Ok, muito bom. Mas agora, se nós estamos em Cristo, o que isso de fato significa? O que isso tem de importante
O que isso gera em mim e em você? Como que nós trabalhamos isso na nossa caminhada de fé? E aí Paulo então, ele faz duas divisões neste capítulo. Paulo diz assim, olha, se você está em Cristo, duas coisas vão ser perceptíveis na tua vida, na tua caminhada de fé. A primeira coisa, se você está em Cristo, se você é nova criatura, se você nasceu de novo, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai se afastar dos vícios e pecados. Quer dizer, é uma realidade espiritual estar em Cristo, no entanto, ela toca a materialidade da nossa existência. Não é apenas uma ideia filosófica. Não. Paulo diz que isso está no céu, mas isso é perceptível na nossa vida, no nosso dia a dia, no hoje e no amanhã. E aí então, a partir do versículo 5, ele faz uma lista de coisas que as pessoas que estão em Cristo Jesus, elas vão deixar de lado. Por quê? Porque nós somos em Cristo novas criaturas. O passado ficou para trás. Então ele começa dizendo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai colocar uma lista de coisas para nós deixarmos de lado, pois estamos em Cristo Jesus. E é interessante que, dos apontamentos primeiros que Paulo faz, 4 estão ligadas à área da sexualidade. Ele vai falar sobre prostituição, algumas versões vai chamar de fornicação e outras de imoralidade sexual. Depois ele vai falar sobre a impureza, a imundícia ou ainda a indecência na área sexual. Ainda ele vai falar de paixões lascivas, paixões, apetite desordenado, má concupiscências, paixões más. Tudo ligado à ordem sexual. Desejo maligno, desejo mau, vil, má concupiscência, maus desejos. Por que Paulo fala isso? Porque se você é nova criatura, essa área é transformada em você. A igreja de Colosso estava passando por uma realidade na sua época, em que esse problema era um problema fundamental que estava acontecendo ali na igreja. E Paulo tenta tratar isso com a realidade de que a igreja está em Cristo e não pode mais andar em pecado. Meu irmão, eu conheci pessoas na minha caminhada de fé que tomaram uma decisão por Jesus. E estou falando do fundo do meu coração e da maior realidade dessa experiência. Pessoas que tiveram vícios, mas a realidade de Cristo em sua vida é tão tocante, tão profunda, tão marcante, que a partir daquele momento, a pessoa deixou de fazer o que fazia. Eu conheci uma senhora que fumava 3 maços de cigarro por dia. Mas quando Cristo entrou em sua vida, ela abandonou o vício. Eu conheci um irmão, ele trabalhava em obra, era chefe de uma grande empresa de construção, e ele tinha um problema seríssimo, palavrão. De cada 10 palavras que ele falava, 11 era palavrão. Meu irmão, Jesus entrou na vida desse homem. Esse homem foi transformado, o seu linguajar foi transformado. Por quê? Porque a realidade espiritual transforma a realidade material.
Uma outra coisa que Paulo toca aqui na área dessa materialidade do pecado, dos vícios, é que ele fala sobre avareza, ganância, cobiça. Paulo ainda destaca que este pecado em particular é igual à idolatria, à adoração. Então veja bem, quem está em Cristo Jesus deve abandonar isso. Essa é a primeira realidade do texto. Estamos em Cristo Jesus, então esse tipo de coisa nós não praticamos mais, porque somos novas criaturas em Cristo. Mas tem uma outra realidade que Paulo fala que quem está em Cristo, ele é afetado, e isso muda. E, meu irmão, eu acho que essa é a parte mais difícil. Porque quando nós lidamos com pecados nossos, particulares, é mais fácil de tratarmos, de lidarmos, porque é só eu e o meu pecado, e a gente está ali lutando. Mas a segunda parte do texto afeta outras pessoas. Então, a realidade de estar em Cristo não é apenas a sua vida particular, os seus pecados particulares, o seu andar particular que vai mudar. Não. Existe uma outra coisa que tem que mudar, que é a realidade que envolve você. E aí então Paulo fala que aquele que está em Cristo Jesus, ele vai precisar também ter as características das virtudes de Cristo na sua vida. Então, estar em Cristo Jesus, na minha realidade, é uma realidade afastada do pecado, mas estar em Cristo Jesus também é uma realidade em que tem que ser desenvolvida em mim características de Cristo, o caráter de Cristo. E aí então olha só, o que o texto nos convida a trabalharmos. Paulo começa no versículo 12, esse que lemos, a dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus santo e amados. Primeira coisa, revesti-vos, vestir mesmo, a ideia é essa, é porque você não tem mais aquelas características que você tinha antes de andar com Cristo, agora você é nova criatura, então se revista dessa criatura nova que você é agora, e essa criatura nova tem características, e essas características são as características do Senhor Jesus. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus santo e amados, de ternos afetos, de sentimentos, revesti-vos de sentimentos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Quem tem isso? Só Jesus. No entanto, eu e você somos convidados como cristãos a desenvolver a nossa salvação. Nós estamos aqui como cristãos, começamos a nossa caminhada de fé, mas nós temos que subir essa escadinha da fé. Há algo que nós precisamos fazer, desenvolver a nossa salvação, e somos convidados a isso. Agora o versículo 13 começa a ficar muito, muito difícil. Suportai-vos uns aos outros. Como é difícil. Como é difícil. Ser suporte para o seu irmão, ajudá-lo na caminhada, está disposto a caminhar mais uma milha com o seu irmão,
que muitas vezes não tem fé, que muitas vezes é difícil de lidar, que muitas vezes você não tem paciência nem para ouvi-lo. E aí, a caminhada cristã nos diz: suportai-o, seja suporte para ele. Mas vai ficar pior. Nessa caminhada de fé minha, a coisa mais difícil é perdoar. Perdoar é difícil. Não é fácil você perdoar quem te traiu. Aqui temos o rapaz que chama Rodrigo Silva, né? Eu assisti um vídeo do Rodrigo Silva falando, semana passada, falando sobre o perdão. E ele contou um testemunho dos Estados Unidos. Esse vídeo está na internet, depois eu vou procurar, posso até mandar para o Diego aqui, ele distribui aí. Mas ele contou um testemunho de que o perdão transforma a realidade. Rodrigo Silva contou que um condenado à morte nos Estados Unidos ficou de frente com pais e mães das vítimas que ele matou. Ele era um serial killer. E no auditório só existia ódio. Só ódio. Só ódio. E as pessoas queriam que aquele condenado fosse executado da pior maneira possível. Mas ele era um psicopata. Então ele não demonstrava nenhum tipo de reação. Nenhuma. Para ele matar alguém não significava nada, absolutamente nada. Então davam oportunidade para as pessoas falarem, colocarem para fora seus sentimentos. E um pai de uma jovem morta então tomou a palavra, presbítero de uma igreja dos Estados Unidos, e ele olha para aquele condenado e diz o seguinte: você tirou de mim a coisa mais importante da minha vida, você me roubou minha filha. E no entanto você faz eu passar pelo momento mais difícil da minha realidade espiritual. Exercitar o perdão. Eu te perdoo. Quando aquele presbítero falou, eu te perdoo, para aquele assassino psicopata, o semblante dele mudou. Uma lágrima rolou no seu rosto. O perdão transforma realidades, mas ele não é fácil. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis que diz que todos gostam de falar sobre perdão, acham bonito falar sobre perdão, até que tem que perdoar alguém. No entanto, essa é a realidade de estar em Cristo. Estar em Cristo não é só viver uma vida sem pecados, afastada de vícios, mas é uma vida que eu preciso exercitar as características do próprio Cristo na minha vida. Ter amor para com as pessoas, ser longânimo, buscar ser bom, suportar e perdoar. Não é fácil. Mas você, meu irmão e minha irmã, está em Cristo. E é convidado a caminhar nessa vida de forma a transformar a sua realidade em particular, mas a realidade daqueles que te cercam também. Que Deus te abençoe.
e que frutifique esta palavra no seu coração. Amém?